bem com vocês? Então, eu sou a professora Sandy Moreira e estou ministrando aula para vocês da disciplina de Prática Profissional 1. Uma disciplina bastante importante aí, né, para o curso técnico em saúde bucal, para o curso de saúde bucal. Por quê? Porque através dela vocês vão ver bastante conteúdo, né, bastante coisas que estão relacionadas aí à prática realmente de trabalho de vocês, né, do futuro trabalho de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante mesmo, assim, eu diria que não tem como você trabalhar, né, na odontologia e não ter conhecimento sobre esse assunto, porque vocês vão passar informações para paciente, vocês vão trabalhar, né, na promoção, na prevenção em saúde, e para você passar conhecimento, para você instruir pessoas, né, para você conseguir mudar os hábitos das pessoas, conseguir realmente ver a mudança, uma mudança positiva, você tem que ter conhecimento. Então, nós vamos falar hoje, né, sobre o tema da aula, noções de cárie e doença periodontal e os seus meios de prevenção. Então, vamos falar, pessoal, sobre o tópico 2, que fala ali da cárie, tá? Então, vamos entender como que funciona, né, o que é a cárie, né, como que a cárie se desenvolve, e o que a gente pode fazer enquanto profissionais de saúde, o que o paciente pode fazer, né, em relação ao diagnóstico de cárie, né, a prevenção também. Vamos lá. A doença cárie, pessoal, ela é a doença mais prevalente no mundo, tá? Não infecciosa, né? Não transmissível e açúcar dependente e de caráter biosocial, tá? Então, é uma doença que ela não é infecciosa, né? Ela não transmite, tá? Tem muita gente que acha que transmite, mas na verdade são troca ali, a gente tem bactérias, né? na cavidade oral existem bactérias e o que pode acontecer é a troca, né? E outras doenças que tem aí, né, que podem ser transmissíveis ali, então, sem ser a cárie, tá? Coloquei para vocês essa imagem, ela é bem chocante mesmo, a minha intenção era que realmente vocês entendam o quanto a cárie ela afeta a vida das pessoas, ela realmente prejudica a saúde, né? Porque muita gente, aqui vocês com certeza estão impactados, mais com a questão da estética, né? Da aparência, mas a gente tem que lembrar que os dentes, eles não estão aqui só para estética, né? O principal ali, se a gente for colocar, é a função, né? Todo um sistema, né, que a gente tem aí que depende também, né, o sistema estomatognático, a nossa articulação temporomandibular, ATM. Então, tudo isso, a nossa oclusão, tudo vai depender também ali desses elementos dentários. Aqui nessa imagem a gente percebe, né, uma cárie já bem extensa, né, com perda de estrutura dentária, com dificuldade aí às vezes até de reabilitar, né, em relação a nem todos os elementos a gente consegue preservar. Então, como toda doença, né, a cárie ela possui seus sinais e sintomas, tá, gente? Os sinais, eles são as denominadas lesões de cárie, resultantes ali da ação metabólica, né, de micro-organismos, junto do biofilme dentário, né, o biofilme mais uma vez aí atuando, sobre as superfícies dos dentes. A cárie, ela é açúcar dependente, pois os micro-organismos, eles usam, né, diferentes tipos de açúcares como fonte de energia, tá? E aí eles vão produzindo ácidos, né, como resultado da sua fermentação biológica. Então, vou explicar para vocês como eu explico para a criança, né? A gente tem ali as bactérias, né, que são esses micro-organismos, e eles são, como vocês viram, dependentes de açúcares. E quanto mais a alimentação da pessoa for rica em açúcar, mais essas bactérias vão ter energia e mais ácido elas vão produzir. Então, acredito que vocês já estão entendendo, né, dessa questão fisiológica dos dentes. A gente vive num processo de mineralização e desmineralização. Quando a gente tem um alto consumo de açúcar, né, as bactérias provavelmente é muito difícil de não ter, né? Então, você vai ter a bactéria. Aí o problema é a gente alimentá-las, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo para as crianças, você comendo doce, você dá doce para a bactéria,
né? E aí, né, para os micro-organismos. E aí eles vão produzindo ácidos que vão causando essa desmineralização acentuada, né? E vai causando ali a perda até da estrutura dentária, a cavidade, né? O amolecimento ali daquelas estruturas. Então, coloquei aqui, né? Justamente a cárie, ela é açúcar, depende, assim, as bactérias dependem, né, do consumo de açúcares. E aí, criança, principalmente, ama doce. A grande questão, né, quem que faz o limite, quem que dá o limite? Os responsáveis. Primeiro que bebezinho, criança de até 2 anos, não é para estar ingerindo doce, não é para estar tomando refrigerante. Então, todos esses cuidados precisam ser tomados pelos responsáveis. Principalmente se a criança não tem uma higienização, né, tão ali eficiente. Então, a gente percebe que muitos pais, muitos responsáveis, eles não têm essa noção de que é importante a higienização da boca das crianças, né, dos dentinhos, do contato com o profissional da odontologia, com o cirurgião dentista, de levar a criança a um consultório. Né? Já leva quando já está com muita dor, quando já está cariado o dente, às vezes quando já não tem mais jeito, quando tem abscesso. Então, é uma cultura que a gente precisa estar mudando. E como que a gente muda? Né? Muda orientando. É aí que vai a importância da prevenção, da promoção de saúde. Então, a gente tem que sempre estar orientando os pacientes. Eu não vou trabalhar em saúde pública, eu vou trabalhar em consultório particular. Mas mesmo assim, mesmo você trabalhando em consultório particular, você tem essa função. Todo o atendimento do paciente, ele precisa passar por orientação, né? E justamente um processo educativo e motivacional também, para que ele consiga ali colocar em prática, né, os aprendizados e mudar ali de fato seus hábitos. Então, os quais, né, vai desmineralizando essa acidez, né, desmineralizam as superfícies dos dentes, né, essa acidez ali que as bactérias, né, que os micro-organismos vão produzindo, vai desmineralizando essas superfícies, culminando aí em lesões iniciais de cárie, que são as chamadas manchas brancas ativas. Muita gente acha que a cárie ela começa já com buraquinho, né, e com a manchinha preta, né, tem gente que diz assim, tem uma manchinha preta que tô com cárie. A cárie, gente, ela começa branca, ela não começa ali já escurecida, tá? E nem sempre que está escuro ali é cárie, às vezes ela já está inativa. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Coloquei para vocês aqui a imagem, né? Dá para perceber. Acredito que vocês consigam enxergar. Né? Já bem poroso, que é uma mancha branca ativa. Ela não fica lisinha, né? Como é a superfície natural ali do esmalte dentário. Então, fica uma mancha branca porosa, opaca. Tá? Estas manchas, elas são opacas e porosas, como eu falei, e o processo pode ser inativado, tá? Caso haja correta remoção ali do biofilme dentário. Biofilme, né, tem que ser retirado. Lembra ali que ele fica, né, um acúmulo de bactérias com resto de comida, mistura de saliva, enfim. E aí, caso haja essa correta remoção do biofilme dentário e o uso também de produtos fluoretados, como creme dentais, água fluoretada, né? Entre outros ali para auxiliar, o flúor mesmo, né? Coloquei aqui para vocês a imagem, né, da placa do biofilme. Ele, para eu explicar para vocês, ele não chega a ser o tártaro, né, que muita gente conhece, que é, na verdade, o cálculo dentário, o termo certo. E ele é mole, tá, gente? Ele não chega a ser duro, esse biofilme. E aí ele sai na escovação, né? Numa boa escovação, lógico. E é interessante que vocês tenham esse conhecimento. Às vezes vocês com certeza já viram alguém, principalmente criança, né? Você olha ali pro dentinho, você consegue enxergar um monte de massinha no dente. É tudo placa, tá bom? É tudo biofilme que precisa ser retirado. Qualquer estratégia para o controle de cárie deve necessariamente envolver o controle dos fatores, né, necessários e determinantes para o desenvolvimento da doença cárie, tá? Então, como que
eu vou fazer uma estratégia, né? Como que eu vou orientar meus pacientes? Sabendo o que a gente pode fazer para controlar, né? Isto é, o que a gente faz, né, para realmente controlar esses determinantes, né, como o acúmulo de bactérias nas superfícies dentais e também o efeito do açúcar. De tal modo que o meio mais racional ali, por exemplo, de usar o fluoreto, né, o flúor, seria ali aquele que interfira com esses fatores. Por exemplo, a água fluoretada, né, por ser uma medida de saúde pública, e o creme dental fluoretado por ser o meio mais racional de usar o fluoreto. É porque vai estar fazendo a higiene, vai estar removendo aquele biofilme e, além de tudo, vai deixar ali, né, o flúor agindo na quantidade ideal, lógico, né, para a prevenção aí, né, do desenvolvimento de cáries. Coloquei a imagem para vocês. Então, a escovação, né? No mínimo aí 3 vezes ao dia. A gente diz no mínimo, tem que ser após as refeições. Quem usa, por exemplo, o aparelho ortodôntico tem que ter um cuidado maior, né? Sempre lembrar do uso do fio dental. Não tem flúor, tá? O fio dental, mas é interessante usar. É interessante não, é o certo, né? E a água fluoretada, que infelizmente, né, na maior parte da região norte e nordeste, a gente não tem no abastecimento público uma água fluoretada, tá? Então, também aí vai para a questão dos índices mais altos de edentulismo, né, de cárie, que a gente tem aí em questão né, do processo epidemiológico da cárie. Então, pôs ali, né, realmente o abastecimento de água e o creme dental, ele alia a remoção, né, do biofilme dental à exposição constante do flúor. Então, geralmente, né, se a gente tem um abastecimento de água fluoretado, todo o tempo a gente está consumindo água. Então, a gente vai estar sempre expondo tendo essa exposição constante de flúor. E a escovação, se for feita da forma correta, né, se a pessoa realmente tiver o hábito dessa higiene, né, de higiene bucal, vai estar exposto também, né, ao flúor. Então, eles têm indicação para todos os indivíduos, tá? Desde bebezinho ali, primeiro dentinho já pode, tá? Tem muita mãe que acha que o creme dental tem que ser sem flúor. Não, gente. Para a criança tem que ser com flúor. Para aparecer o primeiro dente, é lógico que a quantidade não é aquela quantidade que o pessoal de propaganda de pasta de dente coloca ali. É bem pouquinho, tá? Para uma criança é como se fosse um grãozinho de arroz, é só pingar, porque ele vai engolir, ele não vai conseguir cuspir, tá? E aí, lógico, compra um creme dental ali infantil, mas que tem ali flúor, tá? E sempre, né, higienizar após as refeições. Então, a criança que toma mamadeira, o ideal é sempre estar higienizando após a mamada da criança. Os outros meios de usar o fluoreto podem e devem ser recomendados de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, a gente tem outros meios, né, de aplicação ali de flúor, geralmente muito em consultório, ou até mesmo em ações, né, de preventivas. E aí vocês, né, quem é técnico em saúde bucal, lógico que com a supervisão do cirurgião dentista vai fazer a aplicação também no paciente, vocês auxiliam, se a gente tem uma ação grande, né, principalmente. E aí, né, a gente tem flúor de várias formulações ali, acidulado, neutro, né, que a gente pode estar aplicando ali nos dentes dos pacientes, tá? A epidemiologia, prevalência ali e incidência da cárie dentária é usualmente avaliada em estudos epidemiológicos, tá, gente? A partir do emprego, né, do índice de CPOD. CPOD é uma forma, né, de estudo epidemiológico que a gente tem, tá? Um índice que é justamente para avaliar, né, para verificar quais as regiões, por exemplo, do país que tem mais índice de cárie, de perda de dente. Então, é muito relevante até para que a gente consiga ali traçar metas, né, para melhora, para identificar os lugares que têm situação mais precária, né, pior, em relação à saúde bucal. E é muito relevante para os profissionais e também para a saúde da população. Então, epidemiologia, vocês já sabem que é fundamental aí no processo, né, do saúde e doença. Coloquei aqui para vocês entenderem, né? O C, cariados, o P, perdidos, O, obturados por dente. Então, é o índice aí de dentes cariados, perdidos, obturados. Tudo bem? Então,
a gente identifica, né, faz ali uma avaliação, geralmente com os pacientes, né, quando vai fazer esse estudo epidemiológico, e ali você vai anotando, né, e fazendo ali o seu índice de CPOD, tá bom? É um tipo, tem outros também, tá? Assim como tem também para avaliar a questão da doença periodontal. Então, CPOD, né, sigla para dentes cariados, perdidos e obturados, como eu falei para vocês. Ele é composto pela soma dos dentes, tá, gente? Acometidos por lesões de cáries cavitadas, ou que foram restaurados, obturados, né, como as pessoas conhecem, ou extraídos, né? São dentes que foram perdidos, devido à cárie, tá? Devido aí ao seu caráter cumulativo ao longo dos anos, né? O CPOD, pessoal, ele é sempre referido em relação à idade, tá? E um indicador utilizado internacionalmente é o CPOD aos 12 anos de idade, tá? Então, geralmente, é feita essa avaliação dos pacientes, né? Ali por volta dos 12 anos, e a gente tem aí esse índice. Então, pessoal, no caso do Brasil, o primeiro inquérito nacional realizado ali, né, em 16 capitais, no ano de 1986, mostrou um CPOD aos 12 anos, né, de 6,7, ou seja, quase 7 dentes afetados pela cárie. Isso em crianças ali, né, adolescentes de 12 anos, já tinham 6 a 7 dentes afetados, tá? Uma média. Sendo a maioria destes ainda sem tratamento. Então, a gente consegue perceber, né? Lógico que faz algum tempo, mas a gente consegue perceber que as pessoas não tinham acesso, geralmente à informação e também aos profissionais, né, da odontologia, não tinham condições. E, infelizmente, tinham aí muitos dos dentes afetados pela cárie. É uma doença, como eu falei, que infelizmente afeta aí a maior parte da população. O modelo assistencial odontológico público no Brasil, ele tem se caracterizado ali por uma atenção voltada, tá, para o tratamento cirúrgico restaurador dos sinais de doenças bucais. Então, a gente tem essa questão de que aparece uma mancha de cárie, já quer, né, uma cultura de já querer restaurar, né, fazer ali a restauração, a obturação, como a maioria conhece. Refletindo aí a prática odontológica individual, né, e essa, infelizmente, essa cultura curativista hegemônica, né, a gente acaba percebendo, infelizmente, que quando o paciente já tem essa cultura, né, de procurar os serviços odontológicos quando já está em uma situação crítica. Muitas vezes a cárie já atingiu, né, o nervo, a polpa dentária, não tem mais o que fazer, infelizmente, a não ser fazer um tratamento endodôntico ou uma extração, né? Quando se diz assim, né, que não, infelizmente já a polpa já foi afetada, o nervo já foi afetado. Mas o que eu acho que eu, como profissional, e vocês vão ter o mesmo pensamento, o quanto vai ser maravilhoso quando as pessoas entenderem que tem que fazer prevenção, né? Que tem que procurar o serviço odontológico antes de acontecer alguma coisa. Infelizmente, a gente tem o problema cultural, né, de não se valorizar a saúde, muito menos a saúde bucal, né, de realmente só procurar quando já está ali no limite. E quando se trata de dente, gente, né, de saúde bucal, as pessoas realmente, elas tentam de tudo que vocês possam imaginar antes de procurar um serviço. Todo mundo diz e é comprovado, dor de dente é uma das piores dores que existem. E mesmo assim as pessoas ainda se submetem a ficar nas suas casas, aguentando aquela dor, o máximo que elas conseguem, e usam de todos os tipos de métodos caseiros ou que alguém falou, explicou, e podem muitas vezes prejudicar, né? Não só em relação aos dentes, mas a saúde em geral. Então, não façam, não permitam, ensinem, expliquem para as pessoas que vocês conhecem. Não é para estar colocando remédio, né, de qualquer jeito, não é? Tem gente, eu já ouvi coisas absurdas, eu já ouvi gente falar de colocar óleo quente, tem gente que, né, de caminhão ou de trator, não sei. O pessoal inventa umas coisas que só prejudica a saúde, que pode levar ali, as pessoas acham que não,
Mas pode, gente, a bactéria que está ali, ela vai para a corrente sanguínea, ela pode prejudicar a saúde da pessoa de uma forma até de tomar a vida, né? Então não é brincadeira, um dente ele não é brincadeira, não é uma dorzinha. Você não quer perder um dedo, por que você quer perder um dente? Não é? Então as pessoas têm que passar a valorizar. E isso elas só vão valorizar se a gente bater o pé, né? Se a gente colocar aquilo ali como verdade, se a gente divulgar a informação. É a nossa função enquanto profissional de saúde. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tema da aula ainda, noções de cárie, né, e doença periodontal e os seus meios de prevenção. Vamos falar sobre o tópico 3, que fala aí, né, que a cárie, ela é multifatorial. Para vocês entenderem melhor como funciona a cárie, né? Eu falei para vocês que a cárie ela é uma doença que ela é açúcar dependente, que ela depende do biofilme, que as bactérias se alimentam ali, né, elas realmente ganham forças, né, com os açúcares e vão produzindo ali mais ácido, que é o que causa o processo de desmineralização da estrutura dentária. Pessoal, a cárie, ela é uma doença infecciosa, né? Ela não é transmissível, tá? É esse termo transmissível, mas ela não é. A bactéria que pode, né, ser passada. E dieta dependente, tá? O que nos dá a certeza de que é uma doença e que para acontecer ela depende de vários fatores, ou seja, ela é multifatorial. Então esse contexto de cárie, né, dela ser transmissível ou não, vai muito de uma interpretação. Por quê? Porque vocês vão ver que ela precisa de vários fatores para acontecer, não basta a bactéria, não basta ter a bactéria para que se tenha cárie. Né? A gente precisa aí de uma soma de fatores, por isso que é multifatorial. Vamos entender um pouquinho mais. Ela depende que o dente exista, né? Que precisa de um hospedeiro, de um dente. Dente é o que a gente quer ter na boca, né? Espera que os pacientes tenham. Depende também do que se come, né? Da alimentação, que é o substrato. Dieta cariogênica, dieta rica em açúcar, né? Da higiene bucal efetiva, se a pessoa vai escovar, de bactérias, que é a microbiota, e a questão do tempo. O determinante aí, gente, é o tempo. Por quê? Dente nós vamos ter, né, que é o hospedeiro, nós vamos ter uma dieta, uma hora ou outra você vai comer um doce, né? Nós vamos ter bactérias, infelizmente, mas tem, né? E a grande questão, o tempo. O tempo aliado à higiene. Por quê? Quanto mais tempo sem higienizar, mais tempo vai ficar fermentando, mais tempo as bactérias vão ter para agir, para acontecer esse processo, né? De cada vez mais ficar ácido o meio e mais ocorrer a desmineralização. Devemos entender, pessoal, que o posicionamento e a anatomia dos dentes, eles interferem na facilidade em se desenvolver ali a doença, tá? Professora, não entendi. Vamos entender direitinho. A grande questão. Isso é porque os dentes, tá, posteriores, principalmente os superiores, eles são mais difíceis de que a pessoa consiga higienizar. É tanto que quando a gente vai fazer indicação, né, a orientação de higiene bucal, da escovação, a gente orienta o paciente a escovar primeiro os dentinhos de trás, tá bom? Porque é mais difícil a visão, geralmente se a pessoa escova aqui na frente logo, ela vai ter a sensação de que a boca está limpa e vai esquecer dos dentinhos de trás. Então, sempre escovar primeiro os dentes posteriores. E, portanto, né, esses dentes, devido a essas dificuldades, acabam retendo mais alimentos, ficando ali mais suscetíveis à cárie. Então, geralmente são os dentes que mais aparecem, né? A gente tem um índice maior ali de cárie, tá? Aqui, a cárie, ela é multifatorial. Como eu falei, para que se tenha cárie, gente, a gente precisa, né, do dente, dos micro-organismos, da dieta, de uma deficiente higiene bucal, que aí tudo o tempo. É o tempo que a pessoa passa sem higienizar. Então, vamos falar a nossa realidade, a realidade da maior parte dos brasileiros, né? E do que eu mais escuto em consultório, dos pacientes. Eu sempre pergunto, quantas vezes você escova os dentes? Primeiro a pessoa diz 3. Depois ela vai desconversando. No final eu descubro que é uma vez só. Quando é que a pessoa escova? Ela vai acordar, escovar, vai tomar café, vai passar o dia todo comendo, bebendo, vai dormir e só vai escovar no outro dia. Ou seja, essa pessoa ela escova para sujar ali imediatamente e ela não escova.
ela passa 24 horas do dia dela sem higienização. E, gente, é a maioria das pessoas tem esse hábito de escovar antes da refeição, antes da primeira refeição e nunca mais. Então, é como se a pessoa nunca escovasse os dentes. E aí, então, ela vai ter tempo, ela vai ter dente sucessível, geralmente ela vai ter uma dieta, né, rica em açúcar, vai ter os micro-organismos e, com a consequência disso, inúmeras cáries, né? Cáries extensas, fraturas e, infelizmente, aí geralmente leva à perda dentária. Né? Se tivermos aí, ao mesmo tempo, todos esses fatores listados ali nessa figura, sem uma boa higiene após as refeições, nós teremos com certeza aí a instalação, né, de cárie nos dentes, tá? Ou no dente mais suscetível, ali, aquele que é escondido, de difícil acesso, onde haja mais retenções, onde fica, né, mais acúmulo ali de biofilme, de restos alimentares, mais bactérias, mais todo esse processo ali de acidez que vai gerando, e aí, consequentemente, se tem a cárie, tá? E aí, com isso, estamos falando, né, que podemos comer de tudo. Inclusive, o açúcar, gente. Não é que quando a gente fala assim, a cárie, ela é dependente de uma dieta rica em açúcar. Eu não vou comer mais nada com açúcar. Não, vocês precisam entender que para que a cárie aconteça, é a higiene. Lógico que você tem que evitar doce, né? Se você comer doce todo dia, a consequência provavelmente vai ser cárie. Mas o determinante é o tempo, é a falta de higienização. Então, por que a gente fala não dá doce para criança? Fora que faz mal também, né? Pode gerar aí outros tipos de doenças, até diabetes, colesterol alto, enfim. Mas também em relação à higienização, é muito difícil você conseguir fazer a higienização da criança sempre, né? A escovar os dentes toda vez que ela for comer um doce. O que a gente recomenda? Se for comer um doce, que seja após uma refeição. Eu almocei, eu vou comer um doce. Coma seu doce, né? Dá uns minutinhos ali e vai escovar seus dentes. Tá? Uma higienização boa, usa o fio dental, que aí a chance de cárie aparecer, quase zero. Tá? Por isso, nós dizemos também que é preferível comer tudo junto às principais refeições, né? Refeição, mais sobremesa, mais bala, mais café. Porque ainda tem essa questão, tem muita gente que passa a tarde toda ali tomando cafezinho com açúcar, né? E não escova, e aí isso só vai piorando. Além de trazer algumas manchas também, né? Que o café ele vai ocasionando ali. E ao invés de só fazer ali a refeição principal, fazer a higiene, e depois de meia hora você está colocando alguma coisa na boca. Então, o que eu recomendo? Coma, né? Faça a sua refeição principal, coma a sua sobremesa, tome seu cafezinho. Depois que você terminar, você escova. Mas a grande questão, escove. Faça a higienização. Porque tem gente que vai esquecer, né? Vai comer ali e esquece, nunca mais. Aí fica complicado. Realmente não tem condição. Né? Aí é pedir para que tenha cárie. Os fatores que nos levam à cárie. Hospedeiro, né? Ele é ali o nosso dente. E claro que se não houver dente na boca, não há como ter a doença manifestada. Uma vez que, que essas doenças ocorrem nos dentes. Então, a cárie é uma doença no dente. Então, se a pessoa é dêntula, né? Se a pessoa não tem dentes, não vai ter cárie. Tá, gente? Então, só tem cárie quem tem dente. E lógico que o ideal é ter dentes. Se você não tem dentes, infelizmente, as consequências são bem complicadinhas. Né? Se você não fez ali uma reabilitação protética ou de implante, aí fica bem complicado. Gera inúmeros problemas, principalmente com relação à mastigação, deglutição, fala, até a mesma estética fica... envelhece muito a pessoa. Os dentes ajudam muito, né, na estética facial. Não só em relação ao sorriso, tá, gente? Mas até na estrutura mesmo da nossa face. Substrato, tá? Ele é tudo que fica preso, grudado em nossos dentes quando comemos algo. Então, substrato vai ser, né, a comida, o que a gente leva à boca. É arroz, ficou ali, o pãozinho,
né, do café da manhã ou do lanche da tarde. Ali fica o pão, gente, é absurdo o quanto ele fica coladinho ali no dente, né? E aí vai só alimentando as bactérias, né, e gerando ali essa acidez, aumentando a acidez e, consequentemente, cárie. Portanto, é muito bom observar, tá, o que se ingere e quando se ingere. Por quê? Os alimentos mais pegajosos são também os mais cariogênicos, né? É o caso que eu falei do pão. Pão, caramelo, doces, eles geralmente grudam, né? Fica aquela películazinha colada aos dentes, né? Pirulito, bombom, tudo que as crianças gostam e adultos também, né? Chocolate, né? Fica ali colado ao dente. Os fatores que interferem ali no risco de formação da cárie são frequência de ingestão, horário e tipo de alimento. Então, a grande questão, a gente tem um problema grande, gente, é absurdo como que as pessoas dão doce para as crianças, né? A gente vê doce a todo momento, criança de 2 anos, criança bebezinho, nem tem dente ainda, já está com pirulito na boca. Não sei o porquê dessa cultura de colocar doce em criança. Gente, não faz bem. Não faz bem. Você tem que evitar. A criança ela não tem o paladar formado ainda. O paladar dela está identificando. Se você insere doce na mamadeira, se você taca açúcar no mingau, é lógico que ela vai sentir falta de açúcar, né? Porque ela vai acostumar aquele paladar. Agora, se você nunca deu uma mamadeira com açúcar, ele não vai pedir uma mamadeira com açúcar. Se você não dá um pirulito, ele nem vai sentir. Ele não vai sentir falta. Agora, a partir do momento que ele provar, ele vai pedir. É lógico que a criança vai pedir. Se ela sente o gosto do doce, ela vai pedir. Se ela sente o gosto do chocolate, ela vai pedir chocolate. Para ele, aquilo é maravilhoso. Ele não tem... a grande questão é que a gente tem que passar a informação para os pais de que eles são responsáveis, né? As pessoas que estão ali cuidando das crianças que são responsáveis. A criança ela não tem culpa. Só que a grande questão, os responsáveis pela criança, eles não têm os hábitos de higiene bucal. Eles não vão escovar os dentes deles, muito menos os dos filhos. E além de não fazer a higiene bucal da criança, é doce, né? Então você vê criança ali de 1 ano tomando Coca-Cola, refrigerante. Você vê bebezinho com pirulito, com bombom, e que não tem condição, né? E geralmente está muito relacionada à questão socioeconômica, sim, educação, né? E que tem que ser trabalhado, né? É uma coisa que é uma falha que a gente tem em relação... Uma das dificuldades que eu, enquanto profissional, encontro na realidade ali de promoção e prevenção de saúde é de orientar, né, esses responsáveis pelas crianças de que não pode, que não tem condição, e as pessoas acham bonito. Ainda tem aquelas pessoas que passam responsabilidade, né? Ah, mas não sou eu, é o pai. Ah, e o pai compra. Ah, mas ele pega. Como que pega? A criança, para ela comprar alguma coisa, tem que ter dinheiro. Então, o que a gente vê depois? Uma criança com abscesso, uma criança no estado de 2 anos, sem nenhum dente que possa ser ali, né, conservado na boca, porque já teve destruição total de coroa, já está com abscesso, nem, né, o tratamento endodôntico daria jeito, já não tem mais estrutura. E o que a gente faz com uma criança de 2 anos, bebê? Olha o trauma que vai ser, né? Então, é o que eu sempre falo, a cárie, ela é uma doença muito complicada, é bem difícil de ser controlada, que vocês vão perceber, e que não tem como dizer que a gente vai erradicar, né, que vai acabar, não vai. Mas a gente consegue controlar, a gente consegue tudo isso com prevenção, e é simples, a grande questão é que é muito simples, né? É uma questão de realmente hábito, da pessoa colocar na sua rotina a escovação, assim como o banho, né? É tão bom, é tão gostoso quando a pessoa ela percebe o quanto né, o quanto é gratificante você estar com a boca limpa, com a boca escovada, né, depois que passou o fio dental. Mas, infelizmente, as pessoas estão acostumadas, né, a não terem o hábito de higiene bucal, a não valorizarem, porque a gente está falando só da higiene, mas que traz consequências na saúde.
né? Então, eu sempre falo, eu até me indigno, né? Que as pessoas, elas se desfazem, assim, com tanta facilidade dos dentes, mas ninguém quer perder dedo, ninguém quer perder, né, algum órgão. Por que quer, né? Por que se descarta o dente, assim, com tanta facilidade? Se ele é importante, o dente de leite, né? O tecido que as pessoas conhecem como dente de leite, é fundamental, tá? Não tá ali de graça, né? Não foi colocado ali por nada, porque pode ser substituído, não é assim. E isso tudo tem que ser passado, né? Mas a grande questão, a maioria das pessoas não sabem, ou então fingem que não sabem, não querem saber. E aí quem paga, né, quem sofre. Porque eu tenho, né, eu enquanto ser humano, lógico que eu vou me sensibilizar muito mais quando eu vejo uma criança sofrendo. Por quê? Porque ela não é responsável. Ela não é responsável por aquilo. Né? O adulto, lógico que a gente, né, se solidariza com a dor, principalmente. Ninguém merece ver uma pessoa sofrendo com dor de dente. Mas ele sabe o que está fazendo. Né? Ele sabe que se não escovar, cárie. Né? A mãe pode não entender esse processo que eu estou conversando com vocês, que eu estou explicando para vocês. Mas sabe que se não escovar, vai ter cárie. Né? Pode perder o dente. A grande questão é que ele não valoriza. Não valoriza a saúde bucal. Então, para que a cárie ela se desenvolva, vai precisar das bactérias, né, que são os micro-organismos responsáveis pela transmissão e início da doença. Assim, né, a gente fala que, como eu falei para vocês, tem essa controvérsia de não transmissível e transmissível, mas é porque se você não tem bactéria, você não vai ter cárie. Mas muito difícil a pessoa não ter bactéria. E geralmente quem transmite, até por exemplo para os bebês, né, são as mães. A gente sempre fala, até orienta, para a mãe não soprar a papinha, porque vai passar a bactéria ali, né? Então, quem geralmente passa essas bactérias para a criança são os próprios responsáveis, a própria mãe. Não pode beijar na boca, né, da criança, tem mãe que dá selinho, não pode soprar, não pode comer na mesma colher. Então, são orientações que a gente tenta passar, né? Mas que sabe que algumas ali é muito difícil a pessoa não acabar soprando a papinha da criança, enfim. Mas a orientação tá aí, a gente sempre passa, porque vai transmitir a bactéria, né? Uma dessas bactérias, uns colonizam ali as superfícies duras, né? Outros produzem grande quantidade de ácido, tá? E, portanto, vivem um pH bem ácido, e outros ainda são os responsáveis por fazer ali evoluir a cárie e se instalam em cavitações. Em relação às bactérias, a gente tem aí muito comum em relação à cárie, que são os Streptococcus mutans, tá? Né? Que são uma das principais bactérias aí para formação de cárie dentária. Outro responsável, né? Tempo, né? Podemos dizer que quanto maior o tempo de contato entre os fatores citados anteriormente, né, que seria ali o hospedeiro, o substrato e as bactérias, maior o tempo, né, maior, né, a chance, devemos ali o quanto antes higienizar os dentes. Se a gente tem dente, a gente tem. Bactéria, provavelmente. Substrato, nós precisamos nos alimentar. Então, se permite que passe muito tempo tudo aquilo ali, cárie. Como que a gente faz com que não tenha esse tempo? Higienização, né? Então, nós devemos o quanto antes higienizar os dentes, a gengiva, a língua, para diminuir a chance de ter as doenças, né? No caso, pode ser cárie e até mesmo as doenças periodontais, que mais para frente a gente vai entender, tá? Temos também mais um fator muito importante em nossa cavidade bucal, tá? Que nos auxilia ali de maneira natural. É a saliva. Então, a saliva, gente, ela é importante, tá? Então, a gente tem aí, por exemplo, a consistência da saliva, né? Então, a gente tem uma saliva que ela é muito viscosa, né? Que ela faz aquela babinha. Ela, geralmente, ela dá uma facilitada aí, né? Em relação ao aparecimento de cárie, né? Quando a gente tem mais líquida, é mais fácil ali na prevenção, ela auxilia mais na prevenção, tá? Da cárie. A saliva faz uma autolimpeza, tá? Por isso que a consistência dela faz diferença. Trabalhando ali
como uma defesa natural, tá? Então, o nosso organismo é muito perfeito, né? Nosso corpo, né? Nossa fisiologia, ela é muito perfeita, é uma máquina perfeita, vamos dizer assim. Então, a saliva ela vai trabalhar com essa autolimpeza, tá? Como uma defesa natural que nós temos aí no nosso organismo, tá? A saliva, ela funciona dessa forma. Você come, né? Quando você se alimenta, o pH da sua boca diminui, tornando-se ácido, tá? Quando a gente está se alimentando. Quanto mais doce, mais acidez. Lembra-se disso. O que nos faz perder, né, minerais dos dentes para a saliva. Ou seja, ocorre aí a tal da desmineralização que eu falei para vocês, né? Que é um processo natural. Depois de algum tempo, graças aí à capacidade tampão que a gente tem na saliva, né? Para neutralizar essa acidez, né? Neutralizar esse meio bucal. Então, a saliva ela tem essa função também, voltando aí ao nível normal e assim conseguimos desenvolver ali os íons perdidos, tá, para os dentes, ou seja, ocorre a tal da remineralização. Então, olha que interessante, tá? Tem situações, gente, que a pessoa ela fica mais predisposta ao desenvolvimento de cáries, como a pessoas que fazem uso de alguns medicamentos, né, que causam ali a diminuição da saliva, né, então faz com que a pessoa fique mais predisposta à cárie também. Então, tudo isso pode fazer diferença. Acho que vocês nem sabiam disso. Outro fator importante no processo da desremineralização é a exposição ao flúor, ao fluoreto, tá? Pois este íon, ele apresenta aí um efeito físico-químico muito importante, tá? Porque ele reduz a quantidade de minerais perdidos nesse processo de desremineralização, tá? A cada evento de desremineralização e ativando aí a remineralização. Então, ele ajuda a fazer com que tenha menos desmineralização e ainda ajuda a facilitar a remineralização dentária, tá? Quando as condições ambientais retornam aí à neutralidade. Então, daí a importância do flúor, tá? Para quem nunca pensou, é porque a gente tem esse processo. E se está ácido, quanto mais ácido, mais desmineralização. O flúor ele ajuda a dar, né, junto com a saliva, lógico, a remineralizar, né? Ajuda a perder menos íons, né, da estrutura dentária e ajuda a voltar ali o processo de remineralização, tudo bem? Devendo aí ser considerado um fator determinante negativo aos efeitos do açúcares, tá? Nota-se, portanto, que embora sejam reconhecidos os fatores necessários e determinantes, né, para o desenvolvimento da doença cárie, no caso, fatores biológicos também, né, como eu falei, a saliva, e comportamentais, que no caso é a higiene, podem modificar de sobremaneira ali sua evolução, né, se ela vai... Então, tem gente que, às vezes tem gente que diz assim, mas eu nem escovo, eu não tenho cárie, né? Pode depender dessas questões também, né, de fatores fisiológicos, mas vai aparecer em algum momento da vida? Vai, né? Não é toda hora que a saliva vai ajudar 100%, tá? E estes, por sua vez, são influenciados por fatores demográficos e socioeconômicos, tá? Caracterizando ali a cárie dentária como uma doença biosocial. E sim, gente, está relacionado. Infelizmente, a gente percebe que quanto mais, né, infelizmente ali, mais a questão socioeconômica, em questão, né, inferior ali, a educação, mais a gente vê, né, o desenvolvimento de cárie. Justamente porque aparece ali a criança a todo momento com doce, eu não sei o que passa na cabeça, mas enfim, o que se tem é o que eles vão passando para suas gerações futuras ali. É o que a gente precisa mudar, é onde a gente precisa interferir, tá? A cárie, inicialmente, ela aparece como uma mancha branca, como eu já falei para vocês, né? O dente desmineralizado, que é quando ele está naquele processo de desmineralização, né? Ele não está voltando a remineralizar, então está só desmineralizando o tecido dentário. Coloquei para vocês aqui, né, as imagens. Então, aqui a gente percebe, ó, que já está até cavitando. Então, ao redor aqui, você enxerga a imagem, né, bem clarinha. Aqui no outro dente a gente tem, ó,
né? Aqui na região de cervical. Esse aparecimento dessas manchas, tá? E tem gente que não acha que é cárie. Né? E a cárie, ela vai começar assim. Se for, né, procurar um profissional logo nesse início, ainda sem a cavitação, dá para resolver sem precisar restaurar, tá bom, gente? Então, depois ela vai se tornando escura, né? Até que, por fim, surge ali a cavidade, tá? Isso ocorre, gente, porque o esmalte do dente ele é formado por minerais e por causa do ácido das bactérias ocorre aí essa desmineralização, que eu acho que vocês já estão entendendo, tornando aí o dente opaco e esbranquiçado, daí essa mancha branca inicial, tá? Então, a gente coloquei para vocês aqui o processo, né, de formação da cárie, então começa ali pequenininho, vai aumentando, até que chega ali na polpa dentária, né, no nervo, e infelizmente aí só fazendo um tratamento endodôntico de canal, ou às vezes, né, dependendo da extensão, só a extração, tá? Será que os conhecimentos adquiridos, né, pela comunidade científica até hoje não são suficientes para resolver aí o problema de cárie dentária? Por que será que não consegue resolver? Né? Ou pelo menos torná-lo ali relevante ao ser humano? É fundamental, gente, conceituar-se a cárie dentária como um processo anormal. Não é normal, tá? É anormal porque um indivíduo que vive ali em condições naturais, isto é, o homem primitivo, né, não desenvolvia uma lesão no esmalte que pudesse ser considerada cárie dentária. Então, lá, né, no início, os primeiros seres humanos ali, eles não tinham essas lesões de cárie dentária, por estar inserido ali em uma biodiversidade, né, comandada pela natureza, em um equilíbrio físico-químico, tá? Apesar de todos os elementos necessários para desenvolver a cárie estarem presentes, havia ali uma condição, né, de desequilíbrio e reequilíbrio, né, que é o processo ali, esse fenômeno de desmineralização e remineralização, né, mediado sempre pela saliva, que mantinha aí a estrutura do esmalte dentário intacta, tá, gente? Essa biodiversidade é determinada pela presença de todos os elementos que influenciavam a fisiologia, né, da cavidade bucal, em condições naturais, como ali a alimentação, os micro-organismos, a secreção salivar, mantinha um equilíbrio, tá, hemoestático. Então, ela não interferia na fisiologia. Era realmente um equilíbrio, tá? Fica muito difícil entender o equilíbrio que era proporcionado por essa biodiversidade. A gente não consegue entender como que funcionava isso. Com todos os elementos inseridos num processo, né, complexo e ao mesmo tempo dinâmico, sendo praticamente ali impossível reproduzir essas condições fora da natureza, tá? Então, a gente não consegue reproduzir, por exemplo, em laboratório. E aí, em condições experimentais e artificiais, pode-se, né, a gente consegue entender aí a interferência de um determinado elemento ou substância, tá? Numa determinada situação e durante ali um determinado momento, obtendo conclusões isoladas, sem, porém, né, reproduzir essa biodiversidade. A gente não consegue. Que é tremendamente sensível, né? Se forem consideradas as avaliações dos hábitos alimentares de um animal para o outro, de uma raça para outra, ou mesmo de um indivíduo para o outro, né? E é por esse motivo, gente, que não se encontram explicações para explanações, né? Algumas vezes simplistas, tá? Há milênios, o homem ele deixou, né, de viver exclusivamente da natureza, quando modificou de alguma maneira a forma natural dos alimentos. Então, a gente tem uma alimentação bem diferente hoje em dia. Gerou-se aí um desequilíbrio da biodiversidade bucal, tá? Que a partir desse momento foi responsável pelo processo de desmineralização e remineralização fora ali das condições naturais, tá? Possibilitando o desenvolvimento ali de lesões na estrutura dentária, chamada ali de cárie dentária, tá? Então, a gente tem as cáries. É importante considerarmos, tá, que essa biodiversidade, né, produz aí uma situação de equilíbrio. E a cárie dentária nessas condições não existe,
tá? Devendo aí, por isso, ser considerada anormal. Quando a gente tem realmente, né, essa biodiversidade ali completinha, funcionando, não é para ter cárie. Mas, infelizmente, a gente tem um desequilíbrio aí que faz com que tenha esse aparecimento de cárie. Que vocês já viram, né, que se deve aí à questão do tempo, da alimentação, né, da falta de higienização. Atualmente, não é mais possível reproduzir, né, a biodiversidade do homem primitivo, lógico, muito difícil, vocês já viram. No entanto, gente, tem-se aí a convicção de que quanto mais próximo chegar-se dela, né, do que se tinha dessa biodiversidade, melhor para o ser humano. Né? Mais chance aí de diminuir o índice de cárie e de doenças bucais. Todas as estratégias para prevenir a cárie, gente, deverão ter como princípio produzir o equilíbrio e não gerar qualquer desequilíbrio. Então, o que a gente orienta? Né? Orienta a higienização, a forma correta, o uso de floretos, diminuir o consumo de açúcares, né? Ou se for comer, que coma ali junto das refeições principais. E sempre evitar doce para a criança, fazer a higienização, né, da criança, estimular a criança para que ela mesma aprenda, né, que ela queira fazer essa higienização. Tem se discutido na área científica o envolvimento aí estrutural da cárie dentária, tá? Através da microscopia eletrônica. Então, a todo momento é uma doença que as pessoas, né, os profissionais de saúde da odontologia estão se preocupando, querem, porque é uma doença que vem afetando há muito tempo a população. Né? Então, a gente quer realmente fazer com que as pessoas tenham o mínimo possível. Então, a gente tem aí microrradiografias, microdureza, imunologia, biologia molecular, em estudos de microbiologia, tá? Da dinâmica da desmineralização e da remineralização para entender esse processo, né? Sem que isso represente ali uma transferência de resultados para a prática clínica com benefícios relevantes ao paciente. Então, tem-se sempre procurado ali melhorias, né, e desenvolvimento de técnicas que façam com que o paciente ele não tenha cárie, tá? Além disso, observa-se uma aparente controvérsia, tanto em reuniões científicas quanto na literatura, sobre o conceito de cárie, fatores etiológicos e o diagnóstico. Então, a gente tem, até na literatura mesmo, até coloquei para vocês aqui, uma situação em que se diz que é transmissível e outra que não. Mas para vocês entenderem que é a questão da bactéria. Que a bactéria pode ser transmissível. E que para que tenha cárie tem que ter bactéria, mas não só a bactéria. Não é? O que determina diferentes ali estratégias baseadas em realidades diferentes com resultados pouco satisfatórios. Então, a gente, infelizmente, né, como eu falei, acaba praticando e tendo uma odontologia muito curativista, já quando já se tem instalado a cárie, quando já não está no estágio inicial, que dá ali para tentar contornar, sem ser com métodos mais agressivos, né, e sem perda de estrutura dentária, mas é uma batalha diária, é uma batalha constante. Está claro, né, que se requer uma definição mais específica sobre a causa determinante da cárie dentária, né, lógico que precisa sim, para que se implementem estratégias de controle mais eficientes e para que o paciente realmente consiga entender esse processo, sem que se percam ali no emaranhado, né, de causas primárias e secundárias que não podem e muitas vezes não precisam de intervenção, tá? Ainda, então a gente ainda tem essa questão, gente, do protocolo do profissional, né? Tem situações que a cárie ela não precisa, né, de uma restauração, de um tratamento mais invasivo, né? Mas tem profissional que não tem esse raciocínio e vai lá para o tratamento lá já curativista de uma restauração mesmo, tá? Ainda no que diz respeito à definição de cárie, há necessidade de um, né, posicionamento sob o ponto de vista científico, mas principalmente sob o ponto de vista do paciente também. Um exemplo óbvio é a maneira mais simplificada pela qual a cárie é definida, tá? Há alguns anos a expressão cárie dentária era utilizada como sinônimo de cavidade. Então, prestem atenção que a maioria das pessoas, até os pacientes, na verdade a maior parte dos pacientes, acham que cárie é cavidade, é buraquinho, é a panelinha, né, que o pessoal fala ali. Ah, meu dente está com uma panela, tem um buraco enorme.
Então já acha que é só isso. E cárie não é assim, vocês já viram. Atualmente, os profissionais não mais assim, né, consideram, e os pacientes podem também, através de informações atualizadas, que é nossa obrigação enquanto profissionais ficar passando, né, passar aí a dar importância às lesões incipientes, né, como mancha branca, e entender as estratégias preventivas baseadas ali nas características de responsabilidade, ali, de reversibilidade da lesão. Se a gente vai conseguir, né, realmente reverter essa situação, tá? O avanço científico conseguido através de pesquisas que levam ali a consideração, né, levam em consideração todas as variáveis que direta e indiretamente podem atuar como fatores que interferem no aparecimento de cárie, provoca confusão, tá? Tanto para os profissionais da odontologia como também para os pacientes. Muitas delas foram consideradas tão importantes que, na tentativa de controlar a doença em populações humanas, eram aplicadas em conjunto sem a devida consideração, né, e a racionalidade biológica. Isso poderia lhe prejudicar de alguma forma. Portanto, cabe esclarecer esses temas, tá? E sempre tentar explicar como fatores isolados, como os micro-organismos, a dieta e a susceptibilidade ali do dente, né? Como eu falei, a saliva vai fazer diferença. Tem gente que tem a saliva mais viscosa, tem gente que tem a saliva mais líquida, né? A mais viscosa, ela, né, faz com que a pessoa tenha uma predisposição, né? Podem resultar, né, em conceitos de causa e efeito. Tá? Influenciando profundamente a maneira pela qual os programas preventivos são projetados ou mantidos, sem efetiva redução ali da incidência de cárie, tá? Que não é o que a gente quer. Vamos falar aqui justamente dessa questão, né, de saliva, da susceptibilidade, né, que a pessoa tem. Quanto ao fator susceptibilidade, a cárie, ela deve se diferenciar, tá? O que é muito importante, a susceptibilidade do indivíduo como um todo e também do próprio dente, tá? A susceptibilidade do indivíduo pode ser determinada por fatores extrínsecos e intrínsecos, tá? De fora e interno. Os fatores extrínsecos, eles estão relacionados à estrutura sociocultural, né, no qual o indivíduo está inserido, como, por exemplo, as diferenças que existem entre as pessoas que vivem ali em Nova York e aquelas do Tibete, né? Então, é lógico que a alimentação, o grau de instrução, de higiene vai ser totalmente diferente. Sabe-se que a susceptibilidade está subjugada a essas diferenças culturais, tá? Interferindo ali no comportamento do indivíduo, com influência no controle, na incidência de cárie dentária dessa população. Os fatores intrínsecos, né, como fluxo, composição e capacidade tampão da saliva, que se a saliva tem uma capacidade maior tampão, ela vai ajudar na prevenção da cárie, lógico. Aspectos hereditários também, imunológicos, por exemplo, né? Quanto mais mineralizado o dente, menos chance, né? Mais difícil para a cárie ali se desenvolver. Isso também vai ser genético, hereditário. Apesar de importantes, tá, gente, tudo isso, são difíceis de serem controlados. Não tem como você saber. Não justificando maiores considerações. Então, não dá para colocar isso para o paciente, tá? O que a gente precisa realmente é ensinar, é mudar os hábitos, tá? Então, não justifica aí maiores considerações no âmbito das estratégias a serem propostas. A susceptibilidade do dente, gente, a cárie, ela é determinada pelo grau justamente, né, de mineralização do esmalte, que eu falei, proporcionando maior ou menor resistência a essa dissolução ácida que as bactérias vão produzir, cuja mineralização também é regida por fatores intrínsecos, né, que ocorrem durante a formação do dente, e extrínsecos, que são fatores ambientais locais. Não existe um dente suficientemente resistente à cárie. Então, nenhum. Por mais que ele seja mais mineralizado, se não tiver uma boa higiene, né, a cárie, ela pode até demorar um pouco mais, mas ela vai se desenvolver. E por mais que se procure aumentar a resistência através, né, de métodos químicos e mecânicos, sempre fica na dependência, né, do desafio cariogênico a que o indivíduo ele será submetido. Por esse motivo, o fator susceptibilidade no estabelecimento de estratégias preventivas deve ser considerado como um fator de importância relativa, tá? Não é algo muito importante. Isso não é tão interessante para o paciente, é mais para a gente, enquanto profissionais, para ter esse entendimento também, que às vezes a gente encontra, né, crianças que não têm uma higiene tão boa, mas que não têm tanto desenvolvimento, né, de cáries.
E aí pode ser algo do tipo, da questão da susceptibilidade, tá? A maneira como a cárie dentária ela é conceituada e seus fatores etiológicos considerados tem gerado divergências, tá, pessoal? Na elaboração ali justamente de estratégias preventivas entre epidemiologistas e profissionais da saúde. As considerações e o conhecimento sobre a formação, progressão e definição da lesão de cárie devem ser aprofundadas, tá? Para se estabelecer ali critérios que favoreçam o diagnóstico, a prevenção e o tratamento, sempre preservando a qualidade da vida de vida do paciente. O conceito de cárie dentária, como doença infecciosa, transmissível e dieta dependente, deve ser revisto. Então, como eu falei, existem várias vertentes ali na literatura, tá? Então, realmente é algo que precisa... Não dá pra gente dizer assim, a cárie é uma doença transmissível. Porque vocês já viram que ela depende de outros fatores para que ela se desenvolva, não é? Então, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido bastante aí, que vocês principalmente entendam essa questão do processo de mineralização, desmineralização, da acidez que as bactérias vão produzindo, no meio bucal, que a gente precisa de um meio bucal neutro, que a saliva ajuda nisso, que o flúor que a gente aplica ajuda nisso. Então, isso é bastante importante. Vou ficando por aqui. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.